Informação exclusiva do Cidade Alerta, o avião King Air F-90 que caiu em São Paulo na sexta-feira já havia sofrido um acidente na Venezuela antes de ser comprado pelo advogado brasileiro. De acordo com um relatório do Ministério de Transportes Aéreos da Venezuela, a mesma aeronave sofreu uma pane lá na Venezuela. Era um avião branco e no pouso forçado ele acabou batendo a parte de baixo no solo, sofrendo danos estruturais graves. Quando ele chega no Brasil, ele chega com outro prefixo e com outra cor. O Cidade Alerta teve acesso ao relatório desta aeronave. Foram pelo menos 15 danos impactantes no avião, que depois de consertado e vendido para o advogado brasileiro Márcio Lousada Carpena, tá? Ele compra esse avião porque ele tinha perdido um avião na enchente, né, do Rio Grande do Sul, e ele compra esta nova aeronave. A pergunta é, ele sabia desse acidente anterior? Essas informações do acidente foram omitidas e o histórico foi ou não apagado? Todo acidente ou incidente precisa obedecer um protocolo de manutenção. O Zamataro, a gente tem os pontos destacados. Coloca pra gente aqui, vem cá por favor, o Dionísio. Ele vai conversar agora com um especialista em aviação, Daniel Calazans. Mas eu queria mostrar para você, nesse documento que a gente teve acesso, olha só, os danos estruturais da aeronave. Olha só. E eles vão colocando aqui, ó, ponto por ponto, as áreas que foram atingidas. Coloca pra gente aqui, ó. Ó, os danos estruturais. Ó, a aeronave apresentou os seguintes danos e eles vão relatando aqui. São 15 pontos importantes que esse avião acabou sofrendo neste acidente. Só que aí deram o famoso tapa na aeronave e botaram para frente. E ela veio parar aqui no Brasil, veio parar aqui em São Paulo. A pergunta é, o dono da aeronave que morreu no acidente na última sexta-feira sabia ou não que essa aeronave estava com esses problemas estruturais? Já tinha passado por isso? Será que os consertos foram suficientes? Dionísio Freitas, com um especialista no assunto agora, respondendo essas questões. Vamos lá, Dionísio. E diante de tudo isso, viu, Goti, nós viemos conversar com um perito aeronáutico para entender se esse avião poderia ou não continuar voando. Por exemplo, Daniel Calazans ao nosso lado, perito aeronáutico. Daniel, primeiro, tendo como base essas informações de que o avião já teria se envolvido em um acidente anterior, 12 anos quase desse acidente, ele poderia continuar voando, caso seja a mesma aeronave? Verificando essas informações pelas autoridades aeronáuticas, toda aeronave que sofre um acidente anterior ou até mesmo incidente, essa aeronave, esse avião precisa percorrer, cumprir um protocolo de manutenção. Se esse protocolo de manutenção foi cumprido, ele pode voar ou não, dependendo do que o investigador, ou na realidade o mecânico, vai certificar se aquele problema foi sanável ou não. Isso num processo de internacionalização dessa aeronave, conseguir, por exemplo, uma matrícula brasileira de um avião que se envolveu em um acidente que teve, por exemplo, 15 avarias consideradas sérias? Precisa de uma investigação minuciosa. Em sentido geral, sim, a aeronave tem um histórico de toda a sua existência. E nesse histórico, muitas vezes registrado em arquivos das autoridades aeronáuticas,